Então espero a compreensão dos irmãos mais idosos, que não se escandalizem comigo, tá bom? Amado Pai e Senhor, eu te louvo pela tua graça em nos salvar, pela tua graça em nos trazer a revelação da tua palavra, e também por esse momento, Senhor, de oportunidade para falar a estes jovens. Que o teu Espírito Santo, Espírito de poder, nos conduza, nos dirija, e também que teu Espírito Santo de poder, graça, possa estar abençoando o coração dos nossos jovens. Em nome de Jesus. Amém. Eu pedi para nosso irmão Sérgio Moraes, ou então a nossa irmã Ellen, que vai estar fazendo, colocar algumas anotações ali. E a primeira que eu queria falar é sobre a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia. Coloque como interrogação, traço, coloque uma interrogação. Não, então um traço primeiro, agora, não, na frente da Bíblia, desculpe. Na frente da Bíblia, coloque um traço, agora escreva assim, palavra de Deus, interrogação. Tá. Eu creio que poderia se estabelecer na mente de vocês um questionamento sobre a Bíblia, porque nós vemos que nós não podemos negar, e se negássemos, nós não estaríamos do lado da verdade. Nós não podemos negar que a Bíblia conflita com a ciência em muitos pontos. Também não podemos negar que a Bíblia também conflita com a história em muitos pontos. Agora, acontece o seguinte, muitas vezes a Bíblia é contestada, se pergunta, ela é a palavra de Deus? Se ela conflita em alguns pontos com a ciência, em alguns pontos com a história, como que ela pode ser a palavra de Deus? Vamos tentar procurar adequar a Bíblia à história e ficar procurando através da arqueologia e de outras coisas, tentar comprovar, não, isso que a Bíblia diz é verdade, porque aconteceu isso em tal ano. Ou então com a ciência, não, porque isto é verdade, porque o cientista tal falou isso, porque aconteceu isso. Eu creio que esse não é o caminho. Porque se nós nos enveredarmos por este caminho, esta briga nunca vai acabar. Porque os pontos conflitantes sempre vão existir. Eu gostaria de início dizer alguma coisa, porque eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Uma das razões porque minha fé descansa firmemente no fato de que a Bíblia é a palavra de Deus, é que Jesus a usou como palavra de Deus. Observem alguns detalhes. Quando Jesus foi inquirido sobre a ressurreição, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. E eles começaram a perguntar para Jesus sobre a ressurreição, para que Jesus provasse para eles que haveria ressurreição. Jesus provou que haveria ressurreição através da Bíblia. Porque ele diz o seguinte, não ouviste como os profetas oravam, como os profetas falavam? E ele cita que quando os profetas oravam, eles diziam assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Elias. Aí ele diz, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Então, como ele interpretou esta oração? Ele fez uma interpretação, né? Ele interpretou, ele fez uma exegese desse texto.
E ele fez uma aplicação. Então vocês observem que Jesus acreditava firmemente na palavra de Deus. Quando questionado sobre o divórcio, ele vai lá no Gênesis e ele diz: no princípio Deus criou homem e mulher. Então ele cita como autoridade as Escrituras Sagradas. Quando ele é questionado sobre qual o grande mandamento, ele vai citar o amor como o primeiro grande mandamento. Quando aquele homem moço rico o procura, ele vai falar para ele o quê? Você cumpre os mandamentos? Então se observe que Jesus, ele deixa claro para nós a autoridade da Bíblia, de que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, usando o raciocínio, se eu não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, eu não vou acreditar em Jesus. Se eu não acreditar em Jesus, eu não tenho onde colocar a minha fé. Se eu não tenho onde colocar a minha fé, eu vou ficar sem chão. Agora, eu sou um tipo de pessoa, talvez você seja diferente de mim, mas eu sou um tipo de pessoa, e eu espero que eu seja igual a todo ser humano, a maioria pelo menos dos seres humanos, que eu não vivo sem crer. Eu não consigo viver sem fé. Porque se eu viver sem fé, eu vou viver num vazio. Eu vou viver num vácuo. Eu não tenho onde me agarrar, onde depositar a minha esperança. Eu vou ser um homem completamente sem esperança, sem ideal e sem valores. Eu chego ao ponto de dizer para vocês, de uma forma louca e absurda, que se a fé não existisse, ela teria que ser inventada. Que se a Bíblia não existisse, ela teria que ser inventada. Porque o ser humano não vive sem isso. Muito bem. Mas há outros, assim, detalhes, assim, quanto à Bíblia, como palavra de Deus, que eu gostaria de estar, assim, colocando, assim, para vocês. Porque é o seguinte, no que concerne as discussões que há entre a Bíblia e a ciência, entre a Bíblia e a história. Na minha mente, no meu coração, eu vejo isso como pacífico, porque eu olho para o objetivo da Bíblia. Qual é o objetivo da Bíblia? É estabelecer um relacionamento entre o homem e Deus. Esse é o objetivo da Bíblia. A Bíblia não tem por objetivo contar uma história, a história. Não, a Bíblia tem o objetivo de trazer o homem para perto de Deus e contar a história da salvação do homem. É isto. Não história secular. Ela não está preocupada sobre Alexandre, sobre César, sobre Pompeu, sobre Napoleão. Não. Ela está preocupada com aqueles acontecimentos que vão me ajudar a ler, analisar e aprender como Deus age na vida do ser humano. Diante disso, se a Bíblia é um livro exclusivamente voltado para a minha salvação, eu não vou me preocupar tanto se ela tem um dado histórico que não seja 100% verdadeiro. Eu não vou questionar se é verdadeiro ou falso, não me importa. Não me importa eu questionar se aquele dado é científico ou não, se aconteceu daquele jeito ou não. Porque quando nós consideramos a Bíblia como a palavra de Deus, nós consideramos que Deus permitiu que aquilo fosse escrito para a minha salvação. É isso que eu tenho que ter em mente. Se houver algum dado da Bíblia que não corresponda a um fato histórico, não corresponda a um fato científico, não me importa.
Aquele dado está ali porque aquele dado me ensina alguma coisa a respeito do meu relacionamento com Deus. Talvez você possa olhar, por exemplo, para a história de Sansão e achar, por exemplo, que a história de Sansão possa ser algo inacreditável. Ou a história de Noé seja algo inacreditável. Ok, não tem problema. Concordo com você, em tese. Mas se essas histórias estão aí, é porque elas me ensinam algo a respeito de Deus. E é isto que é importante. E algo que vai me ajudar no meu relacionamento com Deus. É isto que é importante, por isso que ela é palavra de Deus. Nós a consideramos como palavra de Deus, porque nós consideramos que Deus estabelece um diálogo conosco através dela. E é isto que é importante para nós. Ora, isto é tão importante para nós, que nós ao vê-la desta forma, e ao lê-la, nós percebemos que há uma comunicação entre a palavra e nós, a palavra de Deus e nós. E nós percebemos claramente os seus efeitos na nossa vida. E nós percebemos o quanto que ela é importante para nós. É assim que nós cristãos nos situamos. Muito bem. Mas eu gostaria que nós pensássemos também num dado importante. O cristianismo, ele enfrenta aí um ataque grande do islamismo, né? Que vai crescendo, vai aumentando. E a religião islâmica, o muçulmano, ele crê no Alcorão. E esta fé dele no Alcorão o leva a ser um homem disciplinado. É evidente que há dentro do movimento islâmico algumas posições radicais, mas há aquelas também que são posições equilibradas, mas nós poderíamos dizer que uma das únicas obras literárias que talvez pudesse fazer frente com a Bíblia seria o Alcorão. Seria o Alcorão. Fora do Alcorão, se nós tivermos alguns escritos antigos sobre religiões, são pequenos escritos, insignificantes. Note-se que se fala numa teologia muçulmana, como nós falamos numa teologia cristã. Então estou falando a respeito de obras literárias sobre religião, para questionar e para chegar à conclusão no que eu vou crer. Bom, de obras literárias antigas, nós não temos grandes obras que possam estabelecer uma teologia, um ensinamento sistêmico sobre Deus, a não ser o Alcorão. Só que o Alcorão, ele vai aparecer 600 a 800 anos depois de Cristo. O Alcorão vai surgir de 600 a 800 anos depois de Cristo. E nós só podemos falar numa teologia islâmica mais ou menos 1000 anos, mais ou menos, depois de Cristo. Então, em relação ao judaísmo, o Alcorão é recentemente novo. Em relação ao cristianismo, o Alcorão também é recentemente, algo recente. Ora, onde eu vou firmar a minha fé? Como que eu vou conhecer a respeito de Deus? Que elementos?
Vou usar apenas a minha sensibilidade, a minha imaginação para conhecer Deus? E Deus deixaria para mim algo assim, tão assim fugaz, sem fundamento, para eu estabelecer a minha fé? Bem, é por isso que eu creio na Bíblia como a palavra de Deus. Porque a Bíblia é um livro que, sem me importar com certas inconsistências aparentes, porque eu não sei dizer se realmente elas são verdadeiras. Porque há coisas na Bíblia que parecem ser conflitantes, que quando analisadas sobre outro ângulo e sobre outro aspecto, elas se apresentam perfeitamente harmoniosas. Eu sei que vocês, por exemplo, alguns de vocês, aí eu já estou falando para esta ala jovem, ala cristã, já têm discutido com seus professores em classe a questão do calvinismo e a questão do arminianismo. Existe ou não predestinação? A salvação é eterna, perde a salvação, etc. Bom, eu gostaria de mostrar um dado para vocês, que se vocês analisarem, por favor, não tomem isso como lei, não tomem isso, guarde isso só para você, que seja algo que você vai pegar e guardar e esconder e não falar mais sobre o assunto. Eu prefiro que seja assim. Porque, veja bem, o calvinismo, ele vem ensinar para mim que nós somos eleitos, Deus nos elegeu e tudo mais, e é uma posição que não deixa de ser bíblica. O arminianismo vai ensinar para mim que a salvação se baseia numa responsabilidade humana. Enquanto o calvinismo se apoia na eleição, o arminianismo se apoia na responsabilidade humana. Mas ambos têm a ver com uma coisa. É a posição deles quanto a um detalhe. A eleição se dá antes ou depois da queda? O calvinismo fala que a eleição é antes da queda. O arminianismo fala que é depois da queda. Então, mas observem uma coisa, um detalhe. Olhem esse objeto. Olhem para ele. Estão vendo? Aqui está o tempo. Aqui, nesse tempo, você já nasceu, já morreu. É o tempo. Aqui está o tempo. Tudo mais é eternidade. Onde você está? Aqui. Onde Deus está? Pense num detalhe. Se você pensar no tempo como algo semelhante a isso daqui, isso significa que você já nasceu para Deus, já morreu e já está no céu. Isso aqui é o tempo. Faz sentido? Tudo mais é eternidade. Não é? Tudo mais é eternidade. Para Deus, então o arminianismo cabe aqui, o calvinismo cabe aqui, coisas que parecem irreconciliáveis, são perfeitamente conciliáveis sobre a ótica divina. Porque Deus já sabe tudo. Ora, então Deus sabe quem é eleito, quem vai aceitar, quem não vai aceitar, quem vai rejeitar, quem está salvo e quem não está. Eu não sei. Nem você sabe. Porque para Deus tudo já aconteceu. Para mim não. Na minha mente humana é difícil eu aceitar isto. Mas se você imaginar o tempo como
como isso daqui, você vai entender com facilidade. Então, há coisas que parecem ser incoerentes na Bíblia, mas que, se vistas sobre outro ângulo ou sobre outra maneira, elas são perfeitamente coerentes. Muito bem. Então, eu aceito a verdade de que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas agora eu quero descer mais uma coisa, mais para o chão, mais para o nosso nível, algo assim que eu quero trazer para vocês. Porque nós estamos falando sobre doutrinas, princípios e sobre valores que são inegociáveis. E eu creio assim que a Bíblia é a palavra de Deus, para mim tudo que está na Bíblia é inegociável. Eu não posso transigir com nada que está na Bíblia. Mas vamos tomar como exemplo uma coisa, e algo que é importante para vocês. É inegociável um jovem casar virgem. Agora saí totalmente, né? É inegociável um jovem casar virgem. Por quê? Eu poderia usar vários argumentos sobre isto. Mas por que Jesus vai ensinar algo sobre o fim do mundo e vai usar uma parábola justamente sobre as 10 virgens? Por que existe a parábola das 10 virgens? Se Deus não achasse que a mulher deveria casar virgem, Jesus não contaria a parábola das 10 virgens. Outra coisa, a Bíblia usa bastante a figura do noivo como sendo Jesus, e a noiva como sendo a igreja. E a Bíblia diz que essa noiva tem que ser pura. Ora, a Bíblia não usaria tal figura se ela não pregasse e não sustentasse que uma moça e um moço devem casar virgem. Nós sabemos das dificuldades hoje quanto a isso. Sabemos que a grande dificuldade, a primeira grande dificuldade, é que o mundo ensina o contrário. Mas se eu tenho a Bíblia como a palavra de Deus, isso se torna inegociável para mim, porque a palavra de Deus diz isso. Que o moço e a moça devem chegar no casamento virgem. Então deve haver um esforço para isso. Sabe, interessante que eu tenho um exemplo para dar, mas não de uma moça virgem, mas de um moço virgem. E é o caso de José, a mulher de Potifar. E aí está um detalhe, em que eu vou voltar lá para o que eu disse antes, a Bíblia como a palavra de Deus. Eu vou voltar para um detalhe, e o detalhe é o seguinte: é perfeitamente possível, plausível, histórico, que José existiu e que este fato de José com a mulher de Potifar ocorreu. Mas se não ocorresse, não importa. Ele traz uma verdade lapidar para mim. E a verdade lapidar para mim é esta: que eu devo ser como José. Ainda que ele fosse uma figura fictícia, a Bíblia não deixaria de ser palavra de Deus. Porque inclusive na Bíblia há expressões que não são de Deus que fala. É o diabo que fala. Na Bíblia tem palavras do diabo. Está lá. E na Bíblia tem palavras do homem.
Nós temos como exemplo o livro de Eclesiastes, que é um livro em que Deus permite que o homem fale, é a filosofia do homem profano. Mas está lá. Ora, está ideias do homem profano na Bíblia. E as ideias desse homem profano na Bíblia é palavra de Deus? É palavra de Deus no sentido que Deus permitiu que colocasse ali para meu ensino. Isso vem a corroborar o que eu afirmei antes sobre a palavra de Deus. Muito bem. Então, é inegociável um jovem se casar virgem. Então, a Bíblia ensina isto. E nós temos o exemplo de José, que José acabou sendo preso porque quis manter a sua virgindade. Acabou sendo preso e se colocando no corredor da morte, né, praticamente. Porque aqueles que estavam com ele acabaram morrendo. Ele estava no corredor da morte por causa de manter a sua virgindade. Bem, então aí diante disso tem algumas considerações que nós precisamos fazer. Aqui há pais aqui. Os pais nunca devem deixar seus filhos sozinhos. Nunca. E nunca devem confiar nos seus filhos, no que se refere a sexo. Nunca. Nunca. Seus filhos devem estar sempre acompanhados. Quando meus filhos eram pequenos, eu tinha uma preocupação muito grande de saber onde eles estavam. Quando iam no banheiro, se entravam sozinhos, com quem estava brincando. Porque é uma situação de perigo, de risco. Nossos jovens estão sempre correndo riscos. E se os pais dão a oportunidade, porque o mal surge e entra através da oportunidade. Pois por mais que seus filhos sejam fiéis, sejam crentes, esse negócio de sexo é um leão dentro da pessoa. Nós temos que eliminar as oportunidades e ao mesmo tempo estar presente e oferecer-lhes opções de vida saudáveis, de divertimentos saudáveis, e orarmos muito por eles, incentivarmos eles a orar, incentivarmos eles a uma vida santa, mas mesmo assim, o risco continua. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Por que casar virgem? Porque não casar virgem significa riscos. Como pastor, eu tenho 3 casos, mas porque também o meu círculo assim de experiência de pessoas não é tão grande assim. Mas eu tenho 3 casos de pessoas que tiveram experiências antes do casamento. Eu acho interessante que os 3 filhos, dos quais eu conheço, nasceram com o mesmo problema. Nasceram com a mesma enfermidade. Pode ser coincidência. Mas nós vemos outros casos que aparecem também, outros tipos de consequência. Mas por quê? Será que Deus penaliza? Será que Deus castiga? Olha, acontece o seguinte, não é Deus que castiga, mas é que é como se eu pulasse na água sem saber nadar. Ora, eu sei que eu não sei nadar.
Eu vou pular num rio, numa lagoa de águas profundas, sem saber nadar? Eu não sei nadar. Se eu pular naquele rio de águas profundas, eu vou me afogar. É uma consequência inevitável. Então, é quase a mesma coisa. Se eu acabo me casando virgem, sem ser virgem, se eu acabo casando não sendo virgem, o que acontece? Não é uma lei espiritual que eu violo. É isso que nós temos que entender. Eu não estou violando uma lei espiritual, mas eu estou violando uma lei natural. Porque Deus estabeleceu como natural, o casar virgem. É isso que nós temos que entender. Porque nós pensamos assim, não, se eu não casar virgem, eu estou desobedecendo a lei de Deus. Não só a lei de Deus. Mas antes de tudo, você está violando uma lei natural. E sempre que você violar uma lei natural, você vai ter consequências. Observem o caso da promiscuidade. Então, um homem hoje vai com uma mulher, hoje vai com outra, amanhã com outra. E o que gerou isso? O que nós temos hoje? A AIDS é um resultado da promiscuidade. As doenças venéreas são resultado de uma promiscuidade. É o caso de ter quebrado uma lei espiritual? Se quebrou uma lei natural. E se quebra uma lei natural, o que acontece é o seguinte. Cada um de nós tem um mundo de bactérias. Cada um de nós carrega um mundo de bactérias. Quem estuda sabe disso. Todos nós temos um mundo de... Mas vocês sabiam que muitas bactérias que eu tenho, você não tem? É interessante, né? Eu tenho bactérias que você não tem. Nem todos têm as mesmas bactérias. E a promiscuidade, o que acontece? Hoje você vai com uma mulher que tem um tipo de bactéria, amanhã com outra, é outra bactéria, Então as bacterianas... eu estou quebrando o quê? Eu estou quebrando uma lei natural. Então, a questão de se casar virgem é uma questão de você estar quebrando uma lei natural. E quando Deus estipula uma lei espiritual, esta lei espiritual corresponde a algo também natural. Ela vem apenas reforçar aquilo e me prevenir quanto àquilo. Então, a palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, é inegociável um jovem não se casar virgem, né? Tá? Nós não podemos negociar isso. O jovem tem que casar virgem, é nesse sentido que eu quero dizer. Ah, pastor, eu não vou conseguir. Bom, problema seu. Alguma coisa vai acontecer com você e eu não sei o quê. Você quer correr riscos? E às vezes isso forma uma cadeia, sabe? É uma irresponsabilidade muito grande da nossa parte nós enveredarmos por esses caminhos. Porque o que eu faço, eu sou como uma fonte. E você é como uma fonte. Se você deixa a fonte contaminar, o resultado vai ser a contaminação de tudo que vem depois de você. Você não é uma ilha. Existe essa frase, né? O homem não é uma ilha. Você não é uma ilha. O que você faz quando você quebra uma lei natural, você vai detonar seus netos, seus bisnetos e seus tataranetos. Quer correr o risco? Eu vou fazer, corre.
Mas é inegociável, traço, a indissolubilidade, vamos ver se você consegue escrever, a indissolubilidade, indissolúvel, a indissolubilidade, indissolubilidade do casamento. O casamento não pode ser dissolúvel. Dissolúvel. O vínculo do casamento não pode ser quebrado. E isso é uma lei natural. Porque observem, quando Jesus usa para o divórcio, então por isso que você tem que se preocupar em casar, virgem. E por favor, pais, por favor, não deixem seus filhos sozinhos, não deixem os seus filhos só olhando internet. A coisa tá brava, tá brava, tá brava. Eu sei de mais coisa que os pais sabem, até eu sei de mais coisa que os pais sabem. E as mães sabem. Eu sei de mais coisa que os pais não sabem e nem as mães sabem. Tá? Nem vou falar, sabe? Nem vou falar. Nem vou falar. Então a questão do casamento, o casamento é indissolúvel. Não pode ser quebrado o vínculo. Também vai ter consequências. E Jesus cita um caso natural. E Jesus cita Adão e Eva, o primeiro casal, e diz, quando Jesus cita como exemplo de que não poderia haver divórcio, ele cita o caso de Adão e Eva, e ele diz claramente, portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Então você tem que ter cuidado para casar, você tem que pensar. Esse negócio também de namoro prematuro, a moça, a menina já sai da fralda, já quer namorar. Já largou a mamadeira, quer namorar já. É um problema. Aí começa a namorar cedo, o que acontece? Está mais exposta mais cedo. Corre mais, quanto mais cedo você namorar, mais aumenta o seu risco. Mais aumenta o seu risco. E se você acaba tendo uma relação sexual prematura, fora da idade, detona o teu corpo. Detona, acaba com você. Você corre o risco, depois disso nós vamos falar na próxima, acho que é quinta-feira, quando nós vamos falar sobre a sexualidade. O carinha que gosta de você do jeito que você está. A hora que ele vê você barrigudinha, minha filha, pronto, já não gosta mais. Acabou. Acabou. Você escreva isso e pode ter certeza disso. Enquanto você está assim, chutinho assim, ó, eu falo para minha mulher, ela dá risada, viu, mas você tinha um tempo que você tinha uma barriga embutida. Que coisa linda, ela é embutida. Ela mexe com a minha barriga e fala, mas você tem um pneuzinho aí, né? Mas um pneuzinho você tem. Ah, você está barrigudo, mas eu não sou barrigudo, mas não tenho um pneu, hein? Mas ela é uma graça, ela é embutida assim. Agora vocês já pensaram, essas meninas tudo, né? Tem um monte de meninas que tem barriga embutida também. Aí depois você vê aquilo, ó. Perdeu a graça. Aí ele vai atrás de outro de barriga embutida. Você quer isso? É isso que você quer, minha filha? É isso.
Então veja bem, porque a questão do homem, o homem gosta pelo olhar e a mulher pelo tato, é diferente. Toca na mulher, a mulher sente. O homem basta ver para sentir. Então, para ele desejar, ele tem que ver. E se ele vai ver você diferente do que ele via, vai inibi-lo na atração dele para com você. Então, e outra também, eu falei para os jovens, eu não vou falar tudo o que eu falei lá para vocês, né? Mas tem a questão das estrias também, né? Vocês lembram que eu falei das estrias? Tem a questão das estrias, né? Os mais velhos que me perdoem. Agora a menina, uma bundinha limpinha, bonitinha assim, depois aquelas estrias, tchá, 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 tchá. Aí o cara vai querer gostar de você, nega? Pensa bem, hein? Pensa bem. Então, o casamento é algo que você tem que assumir e assumir por toda a vida. Você sabe que você vai, porque isso é uma lei natural, se você quebrar. Eu vou explicar isso mais na questão da sexualidade, porque quando há a troca ou há a mudança do homem de uma mulher para outra, a própria questão, isso eu vou explorar bem na quinta-feira, a própria questão do orgasmo, tanto feminino como masculino, se acaba se prejudicando, né? Mas isso é assunto para quinta-feira. Então veja bem, não quero aumentar a plateia quinta-feira aqui não. Vai que alguns velhinhos assanhados que quer saber sobre isso aí. Vou cobrar a entrada. Vai pagar para entrar. Bom. Eles precisam disso, precisam de muito mais. Eles sabem muito mais que você quer saber, tá? Não seja boba, não. Não tem adolescente santinho aqui, não. Aqui são tudo de chifrinho. Então, o casamento é algo que você tem que escolher para sempre. Não pode. Se você quebra essa lei natural, isso vai ter consequências para você, muitas. E tudo isso com consequências para as futuras gerações também. Mas aqui há algo que você pode perguntar. Mas a igreja não aceita pessoas divorciadas ou casadas? Esta é uma questão de misericórdia, irmãos. Uma pessoa que passa por essa experiência, ela precisa estar consciente de que ela está fora do ideal de Deus. Esse não era o ideal de Deus para ela. O ideal de Deus para ela era outro. Então ela deve viver em constante temor, em constante oração, para que seja poupado. Porque como você quebra uma lei natural, e isso te faz correr riscos, você deve estar sempre em oração, buscando a Deus, para que Deus te poupe. Agora, também tem um detalhe importante que me preocupa aqui, é que existe muito legalismo dentro da igreja e muita falta de piedade. Então, se chega, aqui já aconteceu aqui conosco, de chegar uma pessoa assim, uma pessoa divorciada e tal, e ter aí pessoa de xingar a outra, de falar e de desmoralizar, e de olhar e de detonar. Mano, isso não é cristão. Se a igreja rejeitar um divorciado ou uma divorciada, a igreja não está exercitando o perdão. Vocês acham que Deus não perdoou aquela pessoa? Deus perdoou. E Deus perdoa. Agora,
esse perdão de Deus não significa que não vá haver consequências, como eu disse. Porque vamos supor que você esteja na linha do trem. E o trem vem vindo. E você ali, por alguma maneira, o seu pé, o seu sapato ficou preso e o trem chegando. De repente, você consegue se atirar ali. Mas o trem vem e corta teu pé. Tchau! Você ficou livre, não ficou? Você escapou, não escapou? Mas perdeu o pé. Sempre alguma coisa nós vamos perder. Então, a igreja precisa exercitar a misericórdia, saber que aquilo não é o ideal. É a mesma coisa do jovem que acaba perdendo sua virgindade. Nós vamos jogar fora? Não vamos. Aquela pessoa vai se prejudicar, vai ter frutos, vai ter consequências, mas nós não podemos desprezar. Não podemos ter essa atitude, né, de falta de amor e de perdão. Porque a pessoa às vezes não entende o seguinte: vamos supor que você nunca andou com uma mulher, nunca fez nada, sempre fielzinho ali e tal. Mas Jesus disse que basta um olhar e um desejo para já adulterar. Dentro dessa palavra de Jesus, não vem me dizer que você é santão, não. Tá? Porque dentro da palavra de Jesus, nenhum homem existe, a não ser Jesus, que não adulterou. Não vem me dizer que não. Senão você vai estar mentindo. Porque toda hora passa, né, um avião perto de você. Não é? E você é tentado toda hora. Numa dessas, você passa por um momento de desejo, o qual você não vai cumprir o desejo. Você não, sai de mim, está mamando. Já te pegou, nego. Já pegou. Então, se é assim, nós temos que ter compaixão e temos que ter misericórdia. Não é? Mas que o objetivo nosso deve ser, né, até que a morte nos separe, embora seja duro isso, mas tem que ser. Principalmente para algumas irmãs que sofrem, né? Não é fácil não. A minha também sofre, viu? Mas acho que ela não ora para eu morrer não, acho que não. Bem, eu gostaria de frisar algo que normalmente a gente não frisa, mas é importante para vocês porque eu quero pegar casos que se apliquem bem em vocês. Coloca um traço e diz ali, né, começa outro, a autoridade da igreja. Sabe, irmãos, porque acaba acontecendo problemas na nossa vida, ou seja, na área conjugal ou outras áreas, porque a pessoa se converte e não respeita a autoridade da igreja. Eu fico preocupado porque as pessoas não têm cultura de igreja. Hoje não tem cultura do que seja igreja. Então a pessoa faz assim. Ela pega, hoje ela está aqui, depois ela está lá, ela entra, ela sai, ela não presta contas. Ela não vê a igreja como uma autoridade sobre a vida dela. Alguns chegam e falam: pastor, eu estou aqui, estou frequentando a sua igreja e tal. Outros não, outros chegam e tal, nem fala nada, senta, vai para outra igreja, senta. Então não respeita a autoridade da igreja. Tem que respeitar a autoridade da igreja. Outros pegam, irmãos, e vem o domingo, falta 2, vem um mês, depois fica 2 meses, não respeita a autoridade da igreja. Ela não tem a igreja como uma autoridade sobre ela, para quem ela tem que prestar contas. Hoje eu não pude vir à igreja porque estou doente. Hoje eu não pude vir à igreja porque eu viajei.
Mas também aí se você fica com aquele histórico, primeiro domingo viajou, o segundo domingo ficou doente, o terceiro a sogra chegou em casa, o quarto perdeu o ônibus. Aí, meu amigo, fica lá fora de uma vez. Não é? Então não respeita a autoridade da igreja e não se submete à disciplina da igreja. Então, para eles, tanto faz. Agora, preste atenção. Nós estamos escrevendo algo no informativo deste mês sobre isso. Preste atenção. É o homem que criou a igreja? Foi o homem que criou a igreja? Foi Santos Dumont, o inventor do avião, que criou a igreja? Quem criou a igreja? Quem criou a igreja? Deus, Jesus. Jesus criou a igreja. Então, a igreja é algo divino. E a igreja é algo sobrenatural. Veja bem, nós estamos cheios de casos da igreja, de pessoas na igreja, que nem conhecem a igreja. Nós temos um drama aqui de pastores que não conhecem a igreja. Se eu pedir para um pastor, monte uma escola bíblica dominical, não vai conseguir montar, não conhece como funciona a nossa escola bíblica dominical. Monte o ministério de senhoras, não vai saber porque não sabe como é que funciona o ministério de senhoras. Como é que pode ser isso? Agora estou falando de pastores. Agora você imagine os membros que não conhecem nem as doutrinas da igreja. Não conhecem as doutrinas da igreja. Se você for falar, escuta, quais são as doutrinas fundamentais da igreja? Diga para mim quais os assuntos principais doutrinários que você tem que saber. Pense agora por um momento. Pense em você quais são as principais doutrinas que você tem que saber. Pense aí você, para que você faça, você mesmo, uma autocrítica. Pense quais doutrinas que você tem que saber. Pensou? Vocês jovens também pensaram, os adultos também? A doutrina do pecado, da degeneração humana. Você computou? A doutrina da conversão, você computou? E a conversão sob dois aspectos: o arrependimento e fé. O novo nascimento, você computou? A santificação. Os aspectos da santificação. A santificação no seu aspecto passado, no seu aspecto presente, no seu aspecto futuro. No seu aspecto passado, justificação. No seu aspecto presente, santificação. No seu aspecto futuro, glorificação. Aí depois também, dentro das doutrinas, algumas doutrinas práticas, como a renúncia, algumas doutrinas práticas sobre o dízimo, algumas doutrinas práticas sobre a mordomia do nosso tempo, e as doutrinas também escatológicas, o que vai acontecer depois da morte. Tudo isso estava na sua cabeça? Assim, de uma forma sistematizada? A questão dos dons espirituais, você domina bem esta área? A questão da profecia, você domina bem esta área? Você domina a área da profecia aí, eu nem vou abordar, sabe? Porque se há a maior ignorância da igreja hoje é sobre profecia. A maior ignorância. A maior ignorância que há dentro da igreja hoje é sobre os dons espirituais. E o pior perigo da igreja hoje é o misticismo sem o culto racional, sem as doutrinas mestras da Bíblia. É o pior perigo que tem dentro da igreja hoje. Mas você não conhece nada disso. Por quê? Porque você não respeita a autoridade da igreja.
É preciso respeitar a autoridade da igreja e ver a igreja como uma autoridade sobre você. E você saber que quando você está embaixo da autoridade da igreja, você está protegido e abençoado. Agora, a igreja não pode chegar para você e dizer: você tem que obedecer à autoridade da igreja, você está fora da autoridade da igreja, se você está fora da autoridade da igreja, vai... Não. Isso é uma coisa que a pessoa tem que optar e escolher. É como um casamento, você vai escolher com quem você casa. É como uma profissão, você vai escolher qual profissão que você vai escolher. Se você optou pela igreja, então você vai, igual um casamento, se ligar na igreja. Você vai viver dentro daquilo que a igreja ensina. Agora, é evidente que há igrejas aí que extrapolam, né? Abaixo. Traço. Autoridade espiritual. A autoridade espiritual está relacionada à igreja. E a autoridade espiritual significa que você está embaixo de uma autoridade que na área espiritual te abençoa. Te abençoa. Mas a autoridade espiritual também tem que ser escolhida. Vamos supor que eu tenho aqui uma igreja, eu quero ser honesto com vocês. Vamos supor que eu tenho uma igreja aqui vamos supor que nós sejamos em 1000 membros. Desses 1000 membros, se eu contar aí uns 10, ou quem sabe 20, que eu tenha a liberdade de chegar para a pessoa e dizer para ela: olha, está acontecendo isso. Olha, você está fazendo isso que não está certo. Olha, isso aqui está errado. Eu vou dizer para vocês que eu não tenho 20 pessoas assim. Que sejam, o pastor sabe, nessa área de autoridade espiritual, o pastor sabe quem é ovelha. Quem tem coração de ovelha. E quem está submisso à autoridade espiritual. Então você, como jovem, precisa começar. Por exemplo, vamos supor, eu já vi todo mundo vir conversar comigo quando começa a namorar. Mas não vi ninguém vir falar comigo quando acaba com o namoro. Está debaixo da autoridade? Não está. Parece que está debaixo da autoridade, não parece? Pastor, olha, nós estamos namorando. O cidadão deixa de namorar, provoca uma confusão danada e não vem conversar. O pastor, você me perdoa, eu deixei de namorar a fulano. E vem junto. Não é? Vem junto lá. Olha, eu e aqui a fulano, uma irmãzinha aqui, estava namorando, nós estamos deixando de namorar. E explica por quê, né? Ela ficou feia, perdeu um dente. Ele tem muito chulé. Explica o que aconteceu. Eu não peço para ninguém vir para mim e falar que está namorando. Mas se vem falar, depois tem que falar que desenamorou. Não é? E também não peço para ninguém vir falar para mim: eu vou casar, e pede para eu abençoar o casamento. Aí eu vou, abençoo o casamento, de repente passa um mês, 2 meses, já estão se largando tudo, mas ninguém me fala nada. Estão fora da autoridade espiritual. Estão fora. Eu estou citando casos assim, simples, entendeu? Mas isso é uma coisa muito complicada dentro da igreja, porque, via de regra, as pessoas não têm cultura de igreja, não têm cultura do que seja autoridade espiritual. Agora, acontece o seguinte, irmãos. Como que essa autoridade espiritual se estabelece? Como? A autoridade espiritual se estabelece da seguinte maneira. A igreja, para ser autoridade espiritual sobre você, a igreja precisa servi-lo.
precisa abençoá-la. Então, a igreja precisa ser a mão de Cristo, os pés de Cristo para você, estar pronto a ensinar a palavra para você, estar pronto a te socorrer nos momentos que você precisa ser socorrido. Se a igreja age assim, ela é uma autoridade sobre você. E o pastor a mesma coisa. Porque a autoridade se estabelece pelo serviço. É assim que se estabelece a autoridade. É pelo servir. Quanto mais nós servirmos, mais a nossa autoridade aumenta. A pessoa pode não obedecer, mas a nossa autoridade aumenta. E a sua responsabilidade para com essa autoridade também aumenta. Você recebe bastante da palavra, você recebe bastante de apoio, você recebe bastante de bênção. Deus vai estar cobrando de você uma resposta à autoridade que advém do trabalho, do serviço, do amor e da dedicação. Agora, torno a dizer, a maioria das pessoas que estão nas igrejas hoje não tem cultura de igreja, não sabe se relacionar da igreja como um corpo, não percebe a sua responsabilidade para com o outro, porque se você está na igreja, você está para servir, para abençoar o outro e para ajudar o outro. Na medida que você não faz isto, você não está dentro da autoridade da igreja e nem dentro de uma autoridade espiritual. Bom, eu acho que eu terminei, não preciso... Que horas são? 9h? Se alguém quiser alguma pergunta aí, desde que eu possa responder, por parte dos jovens, eu estou disponível. E dos adultos também. Pode perguntar. Pode fazer. Uma dúvida, a questão da igreja, por exemplo, da liderança da igreja, tem uma falha grave, né? A gente percebe que a falha existe, mas a gente está sobre a obediência da liderança, mas a gente continuar na cobertura dessa liderança acarreta em alguma situação na nossa vida espiritual? Não, pelo contrário. Foi bom você levantar esse assunto, porque a questão da autoridade da igreja também tem a autoridade de um pai. E eu quero abordar esse aspecto que eu ia abordar, acabei esquecendo, foi bom você falar sobre isso. Há pais que são ruins, nem todos têm pais bons. E nem todos têm mães boas, não importa. Esse pai e essa mãe, ainda que tenham errado, ainda que sejam ruins, devem ser respeitados como autoridade. Nem que muitas vezes você não possa obedecer, você não obedecer e não seguir uma ordem que é absurda, não significa que você está deixando de estar submisso àquela autoridade ou respeitando a autoridade. A questão é, seu pai te fez uma ordem absurda que não dá para cumprir, tudo bem, mas você nunca vai perder aquele respeito pelo seu pai, aquele respeito pela sua mãe. A mesma coisa uma liderança. Se aquela liderança fez, é lógico que não pode ser absurdo demais, porque também, se a pessoa começa a cometer pecados absurdos, aí é diferente, não é? Mas desde que essas coisas não sejam absurdas, sejam toleráveis, então você deve respeitar essa liderança. Tá? E você respeitando essa liderança, não quer dizer que você vai ter uma condenação sobre você, não. Porque a Bíblia deixa claro que você deve respeitar e honrar mesmo aqueles patrões maus ou ruins, mesmo aquelas autoridades boas ou ruins. Se, por exemplo, se fosse o contrário, se o governador, o presidente tomasse atitudes aí exorbitantes, né? E nós começássemos a pegar fuzil, metralhadora, o que ia virar isso? Né? A mesma coisa. Mais alguma pergunta?
Eu sei que isso é uma questão de fé, viu? É uma questão de muita fé. Preciso ter muita fé para poder agir dessa forma, né? Muita fé. Alguém tem alguma pergunta a mais? Ninguém quer perguntar? Podemos encerrar então, né? Pode falar. Mas por absurda também, vamos supor que teu pai mande você dar um tiro no seu vizinho. Você não vai dar. Não é verdade? Vamos supor que seu pai peça para você engraxar o sapato dele. Você vai engraxar. Não é verdade? Você não vai obedecer, claro. Não vai obedecer. Não afronta, mas não obedece. Tá? Mas aí você está honrando o seu pai, que você não vai querer ele mal por causa disso. Você não vai obedecer, mas você vai continuar respeitando ele como seu pai. Bom, você sabe que é difícil eu falar isso, mas aí, primeiro eu quero frisar bem a questão de prevenir para não acontecer. Porque, olha, eu quero dizer o seguinte, por entra um boi, entra uma boiada. Então a coisa tem que ser drástica. Então, quem já deixou entrar um boi, não pode deixar entrar a boiada. E para segurar a boiada? Não vai ser fácil. Então, o que tem que fazer? Quem já passou por uma experiência sexual, precocemente, deve procurar fazer de tudo para não cair noutra outra vez. É isso que tem que fazer. E é isso que eu falei, deve procurar evitar criar oportunidades. E os pais têm que colaborar com isso. Por exemplo, uma mãe ou um pai que deixa um filho ou uma filha sozinho em casa, o pai trabalha, a mãe trabalha, está correndo risco hoje. Porque para um neguinho ir lá, pular a janela e entrar, é tiro e queda. Vai mesmo. E a mãe e o pai que pensa que não acontece isso, pode ter certeza que já aconteceu. Entendeu? Então tem que ter isso, e a própria pessoa tem que ter a consciência de que sempre ela precisa estar numa companhia de pessoas que segurem ela, não pessoas que vão empurrar ela, né? Às vezes ela chama como amiguinha o quê? Uma pessoa que já, por exemplo, você é uma pessoa que nunca teve, a setembrina nunca teve uma experiência antes de precoce, de sexualidade precoce. Ela se ajunta com a Durapox, que já teve. Se ela não tiver muita cabeça, ela vai, porque a outra é mais forte para levá-la para o mal do que ela para levar a outra para o bem. Então tem que ter, você já começou com conversa, sabe, algo que fez muito bem para a minha vida foi o seguinte, eu já percebia aqueles colegas que eram da pá virada. Eu nunca andei com um colega da pá virada. Se andar com uma coleguinha, seja mulher ou homem, da pá virada, você vai logo cair. E quem tem a pá virada deve procurar
sempre a companhia de mais velhos, pessoas mais de cabeça, né? Para quê? Para que se resguarde. Tem que procurar fazer o esforço e procurar evitar a oportunidade. Porque se deixar surgir a oportunidade, é igual pinga. O cidadão passa pelo boteco e vê a pinga, ele bebe. Então tem que evitar a oportunidade, tem que fechar as portas das oportunidades, né? E eu acho que a essa altura, minha filha, até orar, até buscar a Deus, não é fácil não, é fechar as oportunidades, não dar lugar. Mais alguma pergunta? Faz mais uma aí, o André, para me salvar. Está pensando. Mas pensa rápido. Há uma diferença. Há uma diferença, porque quando eu falo em autoridade da igreja, eu falo do conjunto da igreja, do corpo. Quando eu falo da autoridade espiritual, eu falo da autoridade individual, não de corpo. Entendeu? Então, quando eu falo da autoridade da igreja, significa os compromissos que você tem com o corpo, como parte do corpo. Quando eu falo da autoridade espiritual, eu falo do compromisso que você tem com o seu líder, o dever de prestação de contas. Entendeu? É isso que eu quero dizer, é a diferença. Mais alguma pergunta? Bom, acho que podemos encerrar então, né? Bom, irmãos, perdoem aí a gente pela nossa incapacidade em produzir algo melhor para os irmãos. Vamos orar. Uma oração voluntária. Sejamos, Senhor, como a estrela da manhã, Senhor, uma estrela que brilha, Senhor. Amém. Como é o tema desse temporada de férias, Senhor. Amém. Oh, Senhor, abençoa cada um, Senhor, a todos que organizaram todos esses eventos, Senhor. Amém. Que o Senhor possa derramar graça e conhecimento, possa ser abençoado, Senhor. E abençoar as nossas vidas que recebemos, Senhor. Amém. Esse esforço dos seus filhos, Senhor, e estar oferecendo o melhor, Senhor, para ti. Amém? Estamos despedidos. Amanhã, Pastor Rui, amanhã, 20 horas. Que?